Rebeca Andrade é orgulho para o Brasil, recordista de medalhas olímpicas, mas um problema para o governo Lula, que passou a atacá-la de maneira velada e completamente preconceituosa. O problema começa lá atrás, quando a Rebeca curte uma postagem de Jair Bolsonaro. O Felipe Neto tratou de ir com a patrulha do cancelamento, checar se ela era bolsonarista ou não. A questão é que Rebeca é evangélica, inclusive cantou um hino evangélico nas Olimpíadas, o que gerou revolta em toda a patrulha esquerdista e essa cultura woke, essa agenda woke que impera no país. O primeiro ato de preconceito vem justamente no pódio, onde o Ministério das Comunicações fez essa atrocidade. E uma grande homenagem das atletas americanas à Rebeca Andrade se tornou, na verdade, a remoção da Rebeca do conteúdo para colocar um computador escrito Computadores para Inclusão. Um absurdo esse tipo de ofensa. Depois o Ministério removeu a postagem. Mas não para por aí não. A questão vai um pouquinho além, porque agora, olha só esse tipo de postagem. O time Brasil posta a foto da Rebeca Andrade, do Brasil para o mundo, de frente a uma comunidade, como se ela morasse numa favela. A Rebeca Andrade é negra e é orgulho para o país. E aí nós temos uma surfista brasileira, também medalhista, orgulho para o Brasil, só que ela está em frente à Torre Eiffel, do lado da sua prancha de surf. Por quê? Como diria a esquerdista, e se fosse o governo Bolsonaro? Só porque a Rebeca é negra, tá de frente a uma favela? Vale dizer que a Rebeca Andrade, apesar de ter tido uma infância de superação, ela cresceu na Vila Fátima, em Guarulhos, e não numa favela, como o post induz a população a pensar. Isso mostra um viés preconceituoso e completamente distópico da realidade que faz crer o governo Lula, um governo politizado, mas principalmente um governo preconceituoso, que adora levantar os seus dedos podres para dizer que fulano é preconceituoso, ciclano é preconceituoso. Inclusive estou levantando um monte de gente aí de funkeiro que passou a me chamar de racista por conta de alguns vídeos. Só que esse tipo de barbaridade feita pelo governo com uma medalhista olímpica que é orgulho para o país, aí eles ficam calados, ficam quietos. A militância e o Felipe Neto não dizem nada. E vale resgatar este post racista aqui que o Ministério do Esporte fez, onde colocou um macaco pilotando um barco, dizendo todo mundo aguardando o nosso barco. Naturalmente foi objeto de cancelamento, mas isso já mostra o quão alienados estão os funcionários da comunicação das redes sociais do governo Lula, o que demonstra, inclusive, como essa gente é distópica da realidade. E aí, no meio disso tudo, a gente tem que voltar a falar de quem dá Janja, a, infelizmente, primeira-dama que adora passear pelo mundo. E o governo se recusou a dar informações sobre a vacinação da Janja. Disse que ela não ocupa cargo público. A Janja acompanha o Lula em todas as viagens oficiais e chegou a receber credencial para as Olimpíadas. Mas e agora, hein? As informações foram solicitadas pela revista Oeste e negaram para a imprensa. Vamos colocar sigilo de 100 anos no cartão de vacinação da Janja? E o mais interessante é que foi solicitado via LAI, a Lei de Acesso à Informação, e a resposta foi: ela não ocupa cargo público, mas ela gera despesa do nosso erário, ela viaja com o nosso erário, nós pagamos a conta dos devaneios e luxos da Janja e simplesmente vão negar uma informação que é de interesse público? Por quê? E se fosse a Michelle Bolsonaro, eles estariam trucidando. Na verdade, fizeram isso. Inclusive fizeram isso com a Michelle Bolsonaro e saiu até essa manchete aqui: Michelle Bolsonaro também é alvo da PF por suposta fraude em sistema de vacinação. Ou seja, atacaram a Michelle por conta do cartão de vacinação dela para saber ou não se tinha uma vacina, se não tinha uma vacina. Criaram todo um emaranhado de coisas em cima dele que depois não deu em nada, mas a Janja simplesmente ocultam a informação e ficam calados. E ninguém vai falar nada? E aí o Bolsonaro ainda complementa com esse tipo de mensagem: Conselho Tutelar foi em casa ver se filha tomou vacina. Chegou a acionar o Conselho Tutelar para que fosse à casa do presidente Bolsonaro para saber se havia ou não dado uma picadinha na filha dele. A filha do Bolsonaro, ela ocupa cargo público? Ela ocupa função pública? Não. A filha do Bolsonaro recebe dinheiro público? Não. Usava dinheiro para viajar? Não. Mas por que foram atrás? E a Janja ninguém fala nada? E aí o que acontece? O governo Lula colocou sigilo em tanta coisa que perdeu o controle sobre documentos sigilosos. É impressionante. Passaram a impor sigilo sobre tanta coisa, mas tanta coisa, que não se sabe mais o que é sigiloso e o que não é no governo Lula. E aí o que acontece? O Lula está passeando no Chile e ele encontrou o Boric. E aí o que ele disse? Ninguém quer discutir o problema da fome. E naturalmente ele se valeu da viagem para não deixar de falar do seu programa da fome. Como todo governo populista, o Lula se vale da miséria e da fome para de alguma maneira tentar captar votos. O que a gente tem que prestar atenção é nos futuros contratos relativos a esse programa. Afinal de contas, se tem o dedo do Lula, com certeza vai ter alguma fraude. Vamos lembrar do arroz, né? E agora eu quero chamar a atenção para vocês do Lula, entrando na briga
contra o Elon Musk do lado de Maduro. E ele deu uma indireta ao Elon Musk. Ele disse o seguinte: bilionários preferem colonizar Marte a cuidar da Terra. E aí eu tenho que falar para vocês, o Lula ele relativiza tudo, ele torna tudo simplório, singelo, como se nada tivesse acontecido. Ah, mas vamos cuidar aqui, deixa lá. Na verdade, com essa frase ele demonstra a falta de capacidade de entender o avanço tecnológico e o quanto a corrida pela colonização de Marte é importante. Assim como a corrida até a Lua foi importante durante a Guerra Fria para o avanço da tecnologia. Esse tipo de investida avança a tecnologia e melhora, inclusive, a tecnologia de cultivo no país. Afinal de contas, você aprimora a agricultura para poder colonizar outros locais. E mais, o Elon Musk é um bilionário, gera empregos, contribui para a economia mundial, contribui com inúmeras e inúmeras iniciativas, e o Lula contribui com o quê? Com a roubalheira, com a fome, e ele simplesmente relativiza tudo. É impressionante como tem gente que leva a sério esse discurso contra os bilionários, como se os bilionários fossem os grandes vilões, quando na verdade o vilão é um incompetente como Lula, um ladrão como Lula que está alocado na cadeira presidencial e não contribui em nada com o país. Só que a coisa vai muito além. Nós vemos o Lula diretamente ligado a Nicolás Maduro, amesquinhando e apequenando a política externa do país, diminuindo a imagem do país perante as democracias mundiais, e aí agora travando uma batalha ao lado de um ditador contra um bilionário que faz avançar a tecnologia mundial. É lamentável, isso só mostra o quão pequeno é o intelecto do PT. E por fim, Kamala Harris, a esquerdista que ocupou o lugar do senil Joe Biden, escolheu seu vice, Tim Walz, que é governador democrata do estado de Minnesota e também é um democrata de longo período. A escolha dele é no mínimo interessante, vamos ver algumas propostas dele. Ele tem como propostas proibir carros a gasolina e permitir que criminosos votem, ou seja, é um esquerdista nato. Ele quer proibir o combustível, proibir um dos principais fontes de receita dos Estados Unidos e ao mesmo tempo permitir que a bandidagem escolha o presidente, porque naturalmente vão votar no presidente de esquerda, que é justamente o qual ele é vice. Politicamente falando, ele pode até parecer uma boa escolha para os democratas, mas Minnesota já é um estado democrata e eles poderiam, por exemplo, ter escolhido alguém de um estado que virasse mais votos para a Câmara. Mas vamos concordar? Esperar a inteligência política ou administrativa de um esquerdista é tão difícil quanto encontrar a vida em Marte. Tamo junto, um abraço e vamos processar tudo.